Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Nós vamos assistir uma aula do professor Clóvis de Barros Filhos, onde ele fala sobre Deus aí, tá? Se vocês depois tiverem alguma dúvida, né? Mas a aula dele é muito boa, eu espero que vocês gostem, né? E ele é um professor diferenciado aí, nós vamos estar transmitindo aí a aula do professor Clóvis de Barros Filhos, tá? Professor aí, tá? Fiquem com Deus, até mais tarde aí. Bem, boa noite. Então, o tema de hoje, dos 6 temas propostos para esse ciclo, é, sem dúvida, o mais delicado, o tema filosoficamente mais sofisticado e aquele que poderia ensejar talvez mais polêmica e um nível de discussão mais elevado. É importante que se estabeleça aqui uma clara fronteira entre Deus como conceito filosófico e o Deus das crenças de cada um. Essa fronteira se faz necessária, sobretudo, porque no senso comum costuma-se acreditar que o filósofo é contra Deus. De uma certa maneira, associar a filosofia ao ateísmo é quase uma obviedade do nosso cotidiano. No entanto, a aula de hoje procurará mostrar que talvez não haja nenhum campo de conhecimento que tenha falado mais de Deus e tenha se esforçado tanto para demonstrar a sua existência quanto a filosofia. Costuma-se também dizer que a crença num Deus ou a fé é incompatível com a razão. Pois bem, curiosamente, são os filósofos ditos racionalistas, tais como Descartes, tais como Kant, tais como Hegel, os que mais se dedicaram, se empenharam para falar de Deus, para posicionar Deus em relação a nós, e, sobretudo, para destacar a importância desse conceito. Bem, eu começo excluindo do campo da minha análise aquilo que se convencionou chamar de politeísmo. E eu excluo da minha análise o politeísmo porque o conceito filosófico de Deus implica em uma completitude e uma perfeição que a existência de 2 deuses desmente. Afinal de contas, se temos 2 deuses diferentes, é normal que nenhum dos 2 possa ser considerado completo e infinito, porque a própria existência de um outro Deus, diferente do primeiro, desmentiria tanto uma quanto outra destas características. Portanto, o conceito filosófico de Deus que vamos abordar aqui, ainda que as religiões e a história das religiões pudesse caminhar por sentido oposto, o conceito filosófico de Deus que vamos abordar aqui é de um Deus único, perfeito, infinito, eterno, onisciente, onipotente e onipresente. Bem, naturalmente que a nossa reflexão vai procurar, de um lado, seguir um certo roteiro histórico, para aqueles que forem completar a aula com algum manual de história da filosofia, mas vai procurar também estabelecer uma certa sistematização, eu diria, paradigmática. E, portanto, a minha fala se dividirá em 2 partes. Numa primeira parte, o Deus analisado aqui é um Deus transcendente ao homem. Em outras palavras, o Deus analisado aqui é outro em relação ao homem, tendo criado esse homem ou não. Numa segunda parte, o Deus analisado será um Deus imanente ao homem. Em outras palavras, um Deus produzido pelo próprio homem, criado pelo próprio homem em função de necessidades estritamente humanas e materiais.
uma aula em duas partes. Bem, passemos então à primeira parte, o Deus transcendente ao homem. Verdade seja dita, aquele Deus ao qual estamos mais familiarizados por pertencermos a uma civilização dita judaico-cristã. A primeira concepção que eu apresento aqui sobre Deus, e naturalmente os senhores deverão admitir, esta proposta é de uma análise de Deus em 120 minutos, ela é obviamente um recorte insignificante frente à extensão oceânica da doutrina sobre o tema. Outros autores poderiam ser abordados com igual interesse, mas eu vou ser fiel ao meu método e vou dar voz a Platão. Platão fala de Deus, e o conceito de Deus em Platão é absolutamente coerente com toda a preocupação filosófica do platonismo. Conforme já tivemos a oportunidade de dizer em encontros anteriores, aproveito para agradecer a fidelidade da maioria. Platão tinha uma grande preocupação. A constatação de que, de um lado, o mundo percebido pelos sentidos é um mundo rigorosamente transitório, mutante. Um mundo constituído por corpos em relação, em transformação, em fluxo. O mundo percebido, portanto, é um mundo inapreensível. Um mundo que deixa de ser a cada segundo. Um mundo, portanto, recheado de transformações e absolutamente desprovido de estabilidades. Tudo no mundo sensível muda, mesmo quando aparentemente não muda. Assim, uma árvore milenar, ela aparentemente continua ali como sempre esteve, mas a cada segundo ela é outra frente ao que era no segundo anterior. No mundo das coisas sensíveis, portanto, a existência das coisas é uma existência em relação. E sendo uma existência em relação, os corpos do mundo sensível afetam e são afetados ininterruptamente. E é por isso que este mundo é um mundo impermanente e transitório. O problema é que, por detrás do que percebemos no mundo, para além do que constatamos nesse fluxo das coisas, Platão denuncia a existência de uma estrutura dos seres percebidos. Uma estrutura que essa não muda. Uma certa identidade por detrás da impermanência. E assim, as galinhas plurais que flagramos no nosso cotidiano seriam todas elas sombras, exemplos bastardos de uma essência de uma galinhicidade, de um eidos de galinha que obviamente conferiria a cada galinha individual e transitória a sua galinhicidade. De tal maneira que, por detrás de uma galinha em apodrecimento evidente, existe uma identidade do galináceo que esta permanece. De tal maneira que as transformações pelas quais uma galinha passa são as únicas transformações que uma ideia de galinha permite que ela sucumba. De tal maneira que uma galinha não se converterá num elefante. O mundo transitório é um mundo impermanente, é um mundo imprevisível, é um mundo de fluxos, é um mundo de ilusões, mas uma galinha que muda o tempo inteiro, muda como só a identidade da galinha permitiria que mudasse. Perceba então que por detrás dos trânsitos existe permanência. A graça é que a permanência por detrás do trânsito, esta nos é inacessível. Não vemos o que permanece, só vemos o que muda. Mas a ideia de galinha, requisito fundamental para que uma galinha individual seja galinha, esta ideia de galinha não está ao acesso dos sentidos, mas está acessível pela razão. Como diria Platão, pelos olhos da alma pensante. Então você viu o problema. O problema
que o conhecimento do mundo é necessariamente super complexo. Por quê? Porque, de um lado, você tem o corpo que flagra o trânsito e a impermanência, e de outro lado você tem a alma que busca a essência, a ideia, a forma perfeita, a estrutura que não muda. E assim o nosso conhecimento é permanentemente dilacerado por esse dualismo, por esses dois mundos, cuja harmonização é a grande obra do filósofo. Pois bem, professor, visto o problema de Platão, aonde entra Deus? Ora, na perspectiva platônica, o entendimento de Deus não pode ser conseguido pelos sentidos. Acho até que neste ponto você não hesitaria em dar a Platão toda a razão. Afinal de contas, encontrar Deus em cada esquina é privilégio de poucos. E portanto, dirá Platão, todo e qualquer tipo de pensamento sobre Deus será realizado pela alma, será realizado pela razão. Deus é uma questão de razão, é uma questão de pensamento, não é uma questão de empiria ou de sensibilidade. Pois muito bem, mas então aonde está Deus? No mundo das ideias, no mundo inteligível, no mundo que compreende a ideia de galinha, ou a forma perfeita de galinha, a ideia de sapo, a ideia de vento, a ideia de aula perfeita, a ideia de justiça, a ideia de amizade, a ideia de virtude, a ideia de etc, etc. Aonde entra Deus? Pois muito bem, eu acho que você percebeu que você pode chegar à ideia de galinha eliminando nos galináceos individuais aquilo que lhes é particular e conservando aquilo que lhes é comum. Eis aí o método de ascese, eliminação do que é particular, eliminação do que é singular e conservação do que é comum. Da mesma maneira, para chegar à ideia de aula, forma perfeita de aula, aquilo que toda aula tem que ter para ser uma aula, é preciso eliminar desta ideia tudo que as aulas de carne e osso têm de singulares e conservar o que lhes é comum. Só que a ideia de aula, na hierarquia do mundo das ideias, na pirâmide do mundo das ideias, está na base. É uma ideia pobre, é uma ideia muito próxima do mundo sensível. Aula, ideia de aula. A aula é uma conduta. Então, eu tenho a ideia de aula, eu tenho a ideia de uma intervenção cirúrgica perfeita, eu tenho a ideia de um discurso perfeito, eu tenho a ideia de várias condutas perfeitas, e aí eu elimino as singularidades e eu chego à ideia da ação perfeita, que é a própria justiça. A justiça é o que há de comum em todas as condutas humanas na sua perfeição. Da mesma maneira, para chegar ao conceito de beleza, eu tenho que partir do que é comum aos corpos e subir até chegar à ideia de beleza, eliminando as singularidades. E aí eu chego em 3 grandes ideias: verdade, para todo juízo sobre o mundo; a beleza, para todo e qualquer corpo; e a justiça, para toda e qualquer conduta. Por cima desses 3, é Deus. É Deus que articula. Deus é a suma perfeição, a partir da qual tudo o que existe nada mais é do que uma sombra imperfeita. É Deus que está por trás e por cima, na sua abstração, de todas as ideias perfeitas que você possa identificar a partir da análise do mundo. Então eu acho que você entendeu. Eu saio da galinha, eu chego em Deus. Eu saio da aula do professor Clóvis, eu chego em Deus. Eu saio de Juliana Paz, eu chego em Deus. Eu posso sair da onde você quiser. Eu vou eliminando singularidades, eliminando singularidades, eliminando singularidades. E quando eu for buscando a perfeição da perfeição da perfeição, quando eu não tiver mais para onde ir, eu cheguei
em Deus o resultado último da minha investigação racional. Mas nesse ponto, meus amigos, na hora que você encontrar Deus, você vai estar muito, mas muito longe das contingentes percepções sensoriais do mundo. Platão, num diálogo chamado Timeu, comenta que o encontro com Deus a ser logrado por uma alma encarnada é muito improvável. Por quê? Porque esta alma teria que ter um tal poder de abstração para eliminar as perfeições singulares até chegar no perfeito dos perfeitos, que a presença de um corpo junto atrapalha substancialmente. Portanto, é muito mais provável o encontro com Deus quando a alma não vem acompanhada de um corpo. Se você preferir, antes do nascimento ou depois da morte. Nossa! Quer dizer que 4 séculos antes de Cristo, no Timeu, Platão disse que depois da morte, o encontro da alma com Deus é muito mais provável e por razões racionais. Não é bacana? Mas Platão não era cristão, como quer a Folha de São Paulo. Talvez Cristo tenha sido bastante platônico. Meus amigos, essa concepção platônica de Deus exerce uma influência tal que você se sente com ela muito confortável. Pois então, é mais do que hora de te desestabilizar. Tirar você dessa zona de conforto cristã e trazê-lo para um outro ponto de vista. Eu passo a analisar então um segundo Deus transcendente ao homem, o Deus do binômio Aristóteles-estoicos. O pensamento aristotélico e o pensamento estoico em grande medida coincidem sobre a reflexão a respeito de Deus. Acompanhem-me. Aristóteles é o primeiro, conforme eu já tive a oportunidade de explicar, é o primeiro pensador da história da humanidade a falar do universo como um todo ordenado. E nesse sentido, as coisas no universo, espero que se lembrem, elas têm todas um lugar natural, elas têm todas uma atividade que lhes é própria, e elas têm todas uma finalidade específica. E assim, as coisas no universo, cumprindo as suas finalidades, contribuem para que o todo universal funcione bem. A comparação necessária é com o corpo humano, com um organismo qualquer. Para que o intestino cumpra a sua finalidade, o estômago tem que ter cumprido a sua. Portanto, as finalidades dos corpos no universo não só permitem a esses corpos uma existência adequada, como também garantem que os demais funcionem bem. Portanto, um fracasso existencial não se limita à sua singularidade, mas contamina todo o universo. Desta maneira, meus amigos, Aristóteles e os estoicos constatarão que todos os corpos no universo são maravilhosamente adequados às finalidades que são as suas. Em outras palavras, caso você queira saber por que as coisas são como elas são, é absolutamente indispensável que conheça as suas finalidades. Eu espero que tenham percebido que, nesse sentido, as finalidades das coisas são causa das coisas serem como elas são. Se as coisas têm uma forma, se as coisas têm uma substância, é porque esta forma é a mais adequada para alcançar a finalidade de cada corpo. Portanto, você pode se servir disso de 2 jeitos. Para conhecer a coisa, é preciso conhecer a finalidade. E para conhecer a finalidade, é preciso conhecer a coisa. Então, se eu souber qual é a finalidade de uma coisa, eu posso entender por que a coisa é como ela é. Se eu olhar bem para uma coisa e observar como ela é, eu poderei deduzir qual é a sua finalidade. Eu gosto de dar o exemplo do cachorro bacê, compridinho, salsicha, cofap. E você dirá, é cão de toca. Perceba, a finalidade de entrar na toca é causa da compridez do cachorro. Pensamento aristotélico, clássico. Você olha para mim e diz, faz sentido. E cadê Deus? Pois é. Pois Deus é a adequação maravilhosa entre os seres e as suas finalidades. O divino está no mundo. O divino é o mundo. Em que medida? Na medida
da sua adequação finalista. O olho do porco é divino, diz Aristóteles. Claro, esse exemplo só poderia ser dele. Não me ocorreria este exemplo. O olho do porco é divino. E por quê? Porque maravilhosamente adequado à sua finalidade, que é permitir ao porco enxergar. Perceba, meus amigos, Deus é transcendente ao homem, mas Deus é imanente ao universo. Deus é o universo, mas Deus é o universo não de qualquer jeito. Deus é o universo porque o universo é organizado. Deus é o universo porque o universo é cósmico. Deus é o universo porque, sendo o universo cósmico, ele é lógico, ele é compreensível, ele é discernível. Em outras palavras, Deus é a própria ponte entre o cosmos e o logos. Deus é a própria ponte entre a ordem universal e a razão. E assim o vento é divino. Por quê? Porque cumpre maravilhosamente a sua finalidade. A maré é divina, porque cumpre maravilhosamente a sua finalidade. O sapo é divino. Por quê? Porque cumpre maravilhosamente a sua finalidade. A dimensão divina do sapo está na excelência da sua atividade com vistas à sua finalidade. Nossa, aqui o Deus mudou de cara. Você olha para mim e várias coisas passam pela sua cabeça. A primeira delas é: e nós? Afinal de contas, estamos no universo. Pois é. Aqui a constatação é óbvia, meus amigos. O vento venta, frase que você já ouviu. O vento venta, e venta como só poderia ventar. O vento venta excelentemente. O vento venta virtuosamente, porque o vento alcança a sua finalidade com maestria. A maré, a pera e o porco também. E assim, o olho do porco é virtuoso para os gregos, porque o porco enxerga. A virtude é igual competência para uma certa finalidade. E o homem? Pois é. É forçoso constatar, meus amigos, que se o vento é necessariamente divino, porque necessariamente competente para alcançar a sua finalidade, o homem nem sempre. E agora nós estamos rigorosamente na contramão daquilo que te é mais familiar. O que te é familiar? Nós somos filhos de Deus e feitos à sua imagem e semelhança, e o resto da natureza é de segunda classe. Olha só a proposta estoica, rigorosamente contrária. O resto da natureza é sempre divino, e nós, de vez em quando. Por que de vez em quando, professor? De vez em quando porque, para que o divino se manifeste em nós, é preciso que conheçamos o nosso lugar natural. É preciso que conheçamos a nossa atividade precípua. E é preciso que excelentemente busquemos a finalidade que é a nossa. Caso isso não ocorra, o divino não se manifesta em nós. Então perceba, a leitura de Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio são leituras maravilhosas para entender isso. Enquanto o divino é necessário no vento, é contingente no homem. Por quê? Porque o divino se manifesta no professor Clóvis, dirá Marco Aurélio. Porque o professor Clóvis ocupa o seu lugar natural, desempenha com excelência a sua atividade e alcança maravilhosamente a sua finalidade. Mas se o professor Clóvis decidir abrir uma pousada em Búzios, o divino deixará de se manifestar nele. Perceba, e terei que morrer aqui. Eu acho que a grande convicção do pensamento grego majoritário é que, se você conhecer o teu lugar natural,
e com isso buscar a tua finalidade, você vai encaixar no todo cósmico. E encaixando no todo cósmico, você ganhará a eternidade. É por isso que o divino se manifestará em você. Professor, como assim eu vou ganhar a eternidade? Sim, porque o cosmo é eterno. Se você encaixar no cosmo, você ganha a eternidade. Nossa, mas de que eternidade estamos falando? Em outras palavras, qual é a salvação do pensamento grego? A salvação do medo da morte, que é a única que importa. A salvação do pensamento grego é essa: se você viver certo, no lugar certo, desempenhando a tua atividade certa e buscando a finalidade que é a tua, você vai ganhar a eternidade. Por quê? Porque esse agenciamento atômico que circunstancialmente é você, esse vai se desagregar. Mas os átomos que te constituem passarão a se agenciar de outras formas. E assim, parte do que constitui você hoje vai virar maçaneta de porta. Parte do que constitui você hoje vai virar botão, sabonete, etc. Então, não fique triste. Você ganhará a eternidade. Não desse jeito aí. Mas veja, você só vai se entristecer que se você achar que você é o mesmo desde que nasceu. Você não está parando de mudar. Você é fluxo, você é trânsito, você é sempre um reagenciamento atômico. Quando você morrer, vai haver uma mudança um pouquinho mais radical. E você passa a fazer parte de outras coisas. Mas você estará aderido ao universo como a lepra adere à pele. Portanto, uma ética grega e uma salvação grega. A salvação dos estoicos, essa aí. A matéria que te constitui, daqui não sai. Você olha para mim e diz: professor, é isso aí que eles oferecem para diminuir o nosso medo de morrer? É isso. Pô, mas essa salvação é bem fulustreca, hein, velho? E quem é que deixou de ter medo de morrer por causa disso aí? Você só diz isso, meu amigo, pedantemente, porque você conhece o fim da história. Eles não conheciam o fim da história. Eles não sabiam que enquanto eles estavam dizendo isso, enquanto eles estavam convencidos que o universo era cósmico e que o divino era essa excelência na busca da finalidade de cada um dos seres, tinha um fulano já falando coisas diferentes. E sobretudo, propondo uma salvação completamente diferente. E aqui, eu proponho uma análise muito rápida da ruptura do pensamento grego para o pensamento cristão. É preciso que você entenda que quando Cristo falava, o pensamento dominante, a ideologia dominante, as ideias dominantes, sobretudo entre os mais instruídos, era o pensamento estoico. Era o pensamento de Marco Aurélio, o imperador. Era o pensamento dos filósofos gregos. E aí, Cristo começou a propor coisas diferentes. Em primeiro lugar, Deus não é imanente ao universo. Não. Deus transcende não só ao homem, mas transcende também ao universo. Portanto, o divino não é o universo. Então, claro, isso o grego já olha desesperado. Mas se não é o universo, é o quê? É um criador que de fora criou tudo. Mas criou tudo a partir do quê? A partir do nada. E esse criador mesmo veio da onde? Sempre esteve. E esse criador é o que concretamente? Um pensamento puro. Uma instância pensante absolutamente perfeita. Que a partir de uma ideia criou tudo o que é. De fora para dentro. Meus amigos, você não pode imaginar o que um grego sentia, ou um romano influenciado pelos gregos sentia ao ler as primeiras linhas do Evangelho de São João. Evangelho de São João, escrito lá por 100 depois de Cristo, em grego. No princípio era o verbo, e essa tradução para verbo é estranha, porque é logos. No princípio era logos, e logos é pensamento. Logos é pensamento.
que o pensamento tenha como matéria-prima o discurso, bem, isso é uma conclusão do século XX. Mas, na época, o que se queria dizer é, no princípio, era um pensamento puro. Até aí tudo bem. Um grego poderia imaginar que o universo pudesse, já que ele é cósmico e ele também é compreensível pelo fato de ser ordenado, eu poderia dizer que no princípio existe um entendimento. Vai lá, eu aceito. Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós, é demais. Como que o todo universal e a sua lógica imanente poderia se materializar numa única pessoa, por mais fantástica? Eu estou de acordo, Cristo devia ser muito legal, generoso, bondoso, amigo, caridoso do caralho, muito legal, velho. Mas isso não tem nada a ver com Deus. O Deus cristão, portanto, diferentemente do Deus estoico, cria o mundo de fora a partir de uma ideia, a partir do nada. Transcende, portanto, ao homem e transcende, portanto, ao próprio universo. Mas não para por aí. O homem agora não é mais uma figura esquisita no universo. O homem recebe um upgrade impressionante. Se antes ele era só contingentemente divino, quando usava adequadamente a razão, encontrava o seu lugar natural e vivia bem, para o homem ser divino era dificílimo para os estoicos, enquanto que para o vento bastava ventar. Agora o homem é filho de Deus. E o vento, sei lá, não é filho de Deus. Compõe o cenário para o homem morar com uma mulher. Os estoicos entraram em colapso. Mas certamente não foi isso que mais os irritou. O que mais os irritou, além da concepção de Deus, foi a proposta de salvação. Porque a proposta de salvação cristã, perto da proposta de salvação estoica, era Prime, Van Gogh. Era um Audi frente a um doblô. O que um cristão dizia para um estoico num boteco? Você aí, o que você acha que de morrer? O estoico se porventura eu, pensando bem, viver bem, usar bem a cachola, encontrar o meu lugar natural, encontrar a minha finalidade, eu vou virar um pedaço do universo, um fragmento de eternidade, e aí o que me constitui se eternizará em outras coisas. O cristão diz, nossa, benza a Deus. Em suma, você está ferrado, cara. Eu vou te propor um outro negócio. Você morre e vai se salvar tal como é. Você se chama como? E o cara diz, Antônio Carlos. Então, você conserva a identidade de Antônio Carlos. Você conserva corpo, conserva alma, conserva os entes queridos, até o Fiat Doblô, se você quiser, você pode levar. É tudo joinha, velho. Só fica aqui o que não presta. O que é bom, você pode levar com você. O grego diz, do que você está falando, cara? Não, é porque tem um Deus de fora que criou o mundo, e criou o mundo de fora para dentro, e aí alguns vão se salvar. E aí esses que forem se salvar, vão se salvar com tudo. Aí o grego diz, deixa de bobagem, estou falando. E o grego perguntaria, o que é preciso, então? Só uma coisa. Ter fé. Eu não falei que tem um Deus que criou de fora para dentro? Então, fala com ele, conversa com ele. Vê o que ele quer de você. Ele é um cara legal. Na época ele estava até vivo por aí. Conversa lá com o cara, velho. E aí então, a salvação é uma salvação de primeira classe. Então, num determinado momento da história, circulavam pelas ruas dois discursos. O discurso filosófico grego da salvação de primeiro tipo e o discurso cristão da salvação de segundo tipo. E como é que esses discursos circularam? Poderíamos estabelecer uma verdadeira fronteira de classe. Você acha que o discurso cristão ganhou apoio de quem?
Isso, dos iletrados mesmo. Entendeu? O discurso cristão ganhou o apoio dos não escolarizados, digamos. E por que não dizer dos mais humildes, para falar como Deus? E quem é que manteve o discurso estoico? Os que tinham estudado mais. Os estoicos ficaram muito bravos. E não se brinca com o conceito de Deus. Então Marco Aurélio mandou matar o primeiro pai da igreja. E os primeiros cristãos, você se lembra, você estudou na história. O problema é que a história que a gente estuda é a história do nosso lado, né? E aí então o que a gente estuda é que, coitadinhos, eles foram realmente massacrados. Mas não é que eles foram massacrados. Havia uma luta de duas ideologias. Uma luta de duas propostas de conceituar Deus. E sobretudo, uma luta entre duas propostas de salvação. Uma estoica e outra cristã. Os cristãos chamavam a perspectiva estoica de pagãos. Você conhece o fim da história? Os cristãos engoliram a proposta estoica até hoje. Eis aí então esta passagem e esta ruptura. Ora, que consequências o cristianismo traz na sua concepção de Deus? Em primeiro lugar, a concepção cristã de Deus, do ponto de vista moral, traz consequências importantes até hoje. A primeira delas é a igualdade entre os homens. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, mas eu redigo, o pensamento grego era um pensamento aristocrático. Em outras palavras, para os gregos, existe uma hierarquia natural entre os seres. Em outras palavras, alguns seres são melhores do que outros. E isto quer dizer o que exatamente? O que significa ser melhor? Quer dizer cumprir mais adequadamente a finalidade que é a sua. Alguns são melhores do que outros. Então, este é o primeiro traço aristocrático grego. Existe uma hierarquia entre os seres. E esta hierarquia natural é indesmentível. Existem olhos melhores do que outros. Existem estômagos melhores do que outros. Existem professores melhores do que outros. Existem médicos melhores do que outros. Existem ventos melhores do que outros. E assim por diante. Em outras palavras, os seres no universo são desiguais. Uns são melhores do que outros, porque mais competentes do que outros. Essa é a primeira ideia. Qual é a segunda ideia? A segunda ideia é que essa hierarquia natural entre os seres deveria se traduzir numa hierarquia social e política. Em outras palavras, os melhores mandam. Os melhores devem controlar, deter o poder, mandar, enquanto que os demais obedecem. Ora, em que medida o cristianismo vai romper com o pensamento grego? Meus amigos, nenhum cristão negaria que existem coisas melhores do que outras. Nenhum cristão negaria que existem pessoas mais competentes do que outras. Mas para o cristianismo, as diferenças naturais de competência não têm nenhuma importância moral. Porque o que importa é o uso que você faz destas competências ou destes talentos. A parábola dos talentos é esclarecedora. Foram entregues para um 5 moedas, para outro 2 moedas, se não eram exatamente 5 e 2, não me aborreça. E para outros 1 moeda. O primeiro pega 5 moedas e devolve 10, porque recebeu na medida da sua competência e foi aplaudido por isso. O segundo pegou 2 moedas, devolveu 4, recebeu na medida da sua competência, fez frutificar, foi parabenizado por isso. E a fórmula, você fez frutificar, parabéns. O outro que passou de 2 para 4, você fez frutificar, parabéns. É a mesma fórmula. Eles são desigualmente competentes, mas receberam o mesmo parabéns. Por quê? Porque fizeram o mesmo uso do seu diferente talento. E o terceiro pegou o talento que recebeu. Talento era também dinheiro, né? Mesma palavra que antes queria dizer dinheiro, virou o prato da balança e depois virou aptidão pessoal, né? Mesma palavra, vários sentidos. Você recebeu um talento e enterrou, e agora me devolve um único talento. Imbecil. Eu falei imbecil, você se chocou, mas as palavras na Bíblia são muito mais fortes. Você pode encontrar em João, você pode encontrar em Lucas a mesma parábola. E em Lucas,
a revolta contra o último é ainda mais violenta. Por quê? Porque o valor moral de uma conduta não tem a ver com a habilidade e a competência natural de quem age, mas tem a ver com o uso que esta competência natural toma, deliberadamente decidido por quem age. O que importa, portanto, é a vontade. O que importa, portanto, é aquilo que decidimos fazer livremente com as nossas competências. O valor moral muda de foco. A virtude, para os gregos, é competência natural. Para os cristãos, é o uso da competência natural. Meus amigos, o pensamento cristão, a partir do século X, sente a necessidade da demonstração da existência de Deus. E a demonstração da existência de Deus vai ocupar o pensamento do homem durante muitos séculos. São propostas vários tipos de prova. Eu vou destacar 2 tipos de prova: as provas ditas ontológicas e as provas ditas cosmológicas. O que caracterizam as provas ontológicas? As provas ontológicas são a priori. O que isso quer dizer, a priori, em filosofia? Quer dizer, elas independem de qualquer experiência sensorial do mundo. Já as provas cosmológicas dependem de uma certa experiência sensorial do mundo. As provas ontológicas, que eu passo a examinar aqui, rapidamente, para não te enfadar muito, todas elas obedecem à mesma perspectiva metodológica. Se Deus é isso, então ele tem que existir. Em outras palavras, eu concluo pela existência de Deus a partir da definição que eu dou a Deus. Eu não preciso olhar para o mundo, eu não preciso constatar nada no mundo, eu apenas deduzo logicamente. 3 são as grandes provas. A primeira delas, de um indivíduo chamado Anselmo, Santo Anselmo. Nós estamos aí em 1000 e alguma coisinha. E Santo Anselmo escreveu um texto chamado Pós-Logium. Ele escreveu um primeiro chamado Logium, aí ele não concordou em nada com o que ele tinha escrito, então ele escreveu um Pós-Logium desmentindo tudo que ele tinha falado. E nesse Pós-Logium, Anselmo propõe o seguinte: Deus é aquilo de mais grande que eu posso pensar. Eu vou dizer mais grande para você entender que é tamanho e não qualidade. Deus é aquilo de mais grande que eu posso pensar. Ora, se Deus é aquilo de mais grande que eu posso pensar, ele tem que existir. Porque se ele não existir, aquilo que existir será mais grande do que Deus. Você olha para mim e diz: professor, isso é a coisa mais tosca que eu já ouvi. O senhor me promete a demonstração da existência de Deus, e o senhor me vem com uma pirueta dessa, um jogo de palavras, que sai do nada e chega a lugar nenhum. Eu te entendo, mas lá no século XI, essa demonstração causou um furor e rendeu a Anselmo a condição de maior filósofo cristão até então. Mais ou menos na mesma linha de Anselmo, Descartes. Descartes escreveu um livro cuja leitura eu recomendo muito. Já falei desse livro aqui, Meditações Metafísicas. E na terceira meditação metafísica, Descartes propõe a demonstração da existência de Deus pela ideia de perfeito. Vem comigo. Se Deus é perfeito, ele tem que existir. Porque se ele não existisse, ficaria faltando alguma coisinha para ele ser perfeito. Você ri, não é? Já se julga capaz de zombar de Descartes. A coisa funciona mais ou menos assim: olha, eu penso Deus, ponto. Deus é perfeito, ponto. Eu sou imperfeito, ponto. Eu não poderia pensar Deus, ponto. Por quê? Se eu sou imperfeito, tudo que eu penso é contaminado de imperfeição. Portanto, Deus é aquele que
permite que eu pense o perfeito, mesmo sendo imperfeito? Prova do absurdo. Rio menos agora. A prova é bem... Não entendeu? Mas olha, eu juro que eu achei que estava fácil. Olha só. Deus é perfeito. Eu penso Deus. Portanto, eu penso algo perfeito. Só que eu sou imperfeito. Se eu sou imperfeito, eu não poderia pensar algo perfeito. O fato de eu pensar Deus é um absurdo. O que é que permite que eu, imperfeito, pense Deus que é perfeito? O que é que permite que eu, imperfeito, tenha uma ideia de algo perfeito? É Deus. Deus é o ente perfeito que permite que eu, mesmo imperfeito, pense Deus que é perfeito. E se você disser que não entendeu, veja, a não compreensão não é nenhum demérito. E eu não vou fazer mais nenhum esforço. Procura ver, velho. Eu penso Deus, Anselmo, eu penso Deus. E Deus é grande para burro. Porra, como é que eu, que tenho uma consciência de titica, posso pensar Deus que é tão grande? É a prova de que Deus existe. Deus é aquele que me permite, a mim, imbecil, pensar Deus que é tão grande. Descartes. Eu penso Deus que é perfeito. Como eu, que só penso porcaria, posso pensar Deus que é perfeito? Deus é aquele que permite que eu pense a perfeição, mesmo na imperfeição. E Leibniz, no lugar de grande e de perfeito, infinito. Eu não posso pensar o infinito. Deus é infinito. Eu penso Deus. Tem um problema aí. Quem é que me permite pensar Deus, mesmo não podendo pensar Deus? É Deus. Deus é aquele que permite que eu pense o infinito, mesmo não tendo condições para isso. Você olha para mim e diz, professor, essas provas ontológicas são frustrantes. Eu concordo com você. Eu só fiquei magoado porque você riu. É porque você desconsiderou o momento histórico que elas foram propostas. Nesse momento as pessoas acreditavam muito na lógica. Eu não sei se você percebeu, mas quando o homem foi demonstrar a existência de Deus, ele demonstrou via indireta, né? Ele não encontrou Deus na rua, ele demonstrou via indireta. Ou seja, eu vou encontrar alguma coisa no mundo que prove que Deus existe. E o que é que o homem encontrou no mundo que ele considerou mais próximo de ter sido proporcionado por Deus? Mais provável de ter sido proporcionado por Deus? O que ele encontrou foi o próprio pensamento. Portanto, como é que você resume essas provas ontológicas? Mais ou menos assim: eu penso, logo Deus existe. Porque é muito improvável o fato de eu pensar. Portanto, o meu pensamento é o que existe de mais revelador da existência de Deus. As provas cosmológicas, elas são diferentes. As provas cosmológicas concluem pela existência de Deus a partir da análise do mundo. De uma certa maneira, a primeira dessas provas é a de Tomás de Aquino. Nós estamos em 1250. Tomás de Aquino dirá: o mundo é perfeito demais para ter nascido do nada. Tomás de Aquino também dirá: tudo no mundo é movimento e nada se move por si mesmo. Portanto, se tudo depende de forças externas para se mover, evidentemente que é preciso que haja um motor inaugural. Tomás de Aquino também dirá: tudo que existe tem uma causa que lhe é exterior. Portanto, se a causa também existe, é preciso que uma causa exterior lhe tenha causado. E assim, de causa em causa, eu tenho que chegar em alguma coisa que seja causa de si mesmo. E esta é a mais conhecida definição de Deus da filosofia. Deus é causa in sui. Deus é o causador de si mesmo. Na mesma linha de reflexão cosmológica, Voltaire e Rousseau. O universo é um relógio.
E se você encontrar um relógio em Marte, você vai procurar por um relojoeiro. Pois Deus é o relojoeiro do relógio universal. Qualquer célula do nosso organismo é mais complexa do que um relógio. Portanto, com mais razão ainda, é preciso um relojoeiro que tenha colocado tudo em ordem, que tenha concatenado as finalidades, que tenha organizado tudo. Deus é o relojoeiro do relógio universal. Ora, meus amigos, até aqui, perceba que essas demonstrações da existência de Deus sempre fazem alusão a um Deus transcendente e criador. Eu proponho agora uma segunda perspectiva de Deus, ainda transcendente ao homem. É o Deus de Spinoza. O Deus de Spinoza é o todo. O Deus de Spinoza é tudo o que é. Desta maneira, o Deus de Spinoza não está no meio de nós. O Deus de Spinoza é nós. O Deus de Spinoza são todos os entes em relação. O Deus de Spinoza é o mundo. Você dirá, é parecido com os estoicos. Parecido, mas só parecido. Por quê? Porque para os estoicos, o divino é a relação do corpo com a sua finalidade e a maravilha do corpo frente à sua finalidade. Para Spinoza, a finalidade é uma ilusão. Ele já é um moderno, já sabia que o todo universal não é cósmico. E, portanto, o Deus de Spinoza é o real como ele é. Caótico, torto, injusto, asqueroso, feio, medonho. O Deus de Spinoza é o mundo nas suas relações. Você poderia me perguntar, mas por que chamar de Deus o que não é Deus como nós conhecemos? E Spinoza responde, porque o meu Deus tem a mesma característica, tem os mesmos atributos do seu Deus. Como assim? O Deus cristão não é onipotente? O meu também é, ele é toda a potência. O Deus cristão não é onisciente? O meu também é, ele é toda a ciência. O Deus cristão não é onipresente? O meu também é. Ele é tudo o que é. O Deus cristão não é eterno? O meu também é. Você olharia para mim e perguntaria, mas como o real é eterno? É. E aqui vem, fabuloso, o real não morre, o mundo não morre, o universo não morre, Deus não morre, o todo não morre. Quem morre são as partes que o constituem. Porque morremos de nos encontrar, morremos de nos relacionar, morremos porque nos afetamos uns aos outros, morremos de tristeza, morremos de perder potência, morremos porque nos relacionamos entre nós, mas o todo, porque é todo, não se relaciona com nada, portanto não morre, não se entristece. Nós morremos em nome de Deus, diz Spinoza, jamais o contrário. É mais ou menos como no seu corpo as células vão morrendo e você continua vivo. Só que você, além de ser constituído por partes, é parte do todo. Por isso morre também, você que é célula de Deus. Deus que é o todo. Perceba a diferença. Para os cristãos, Deus está no meio de nós. Para Spinoza, é nós. É totalmente diferente. Para os cristãos, Deus é criador e nós, criatura. Para Spinoza, Deus, criador e criatura ao mesmo tempo. Dou-vos um exemplo definitivo. Estudando lá com os jesuítas, fui a uma confissão. E o padre me perguntou, e aí, como vai a masturbação? Eu me surpreendi com a pergunta e respondi, vai bem. O padre disse, cuidado, mocinho, porque Deus vê tudo. Ele está em todas as partes. Aquilo produziu sobre mim um efeito devastador. Aquelas idas rápidas ao banheiro do colégio foram acompanhadas de Deus. Procurei me cobrir de edredons e mais edredons. Aqui não vai entrar, que me valeu verdadeiros suadouros. Mas o padre Dutra tinha garantido, Deus vê tudo. Com olhos que atravessam o edredom. Portanto, perceba que na perspectiva cristã, quando você vai para o banheiro do colégio com a revista, na minha época, era a época da ditadura, a revista não mostrava nada.
mas era o suficiente para os meus hormônios. Então entrávamos no reservado, eu, a revista e Deus. O Deus de Spinoza entra também, só que em mim. O Deus de Spinoza é a ereção. O Deus de Spinoza é o movimento onanista. O Deus de Spinoza é o orgasmo. O Deus de Spinoza é a depressão pós-orgasmática. O Deus de Spinoza é o que é. E daí? Bom, e daí que o Deus de Spinoza, sendo o que é, ele não julga, porque ele não é terceiro em relação à conduta, ele é o agente. O Deus de Spinoza, sendo o que é, ele não condena. O Deus de Spinoza, sendo o que é, ele é o que é, o estupro do recém-nascido. O Deus de Spinoza é o que é, o real como ele é. Naturalmente, se você tem na perspectiva cristã a ideia de que depois de 7 anos de vacas magras virão 7 anos de vacas gordas, Spinoza é o primeiro a afirmar que nem sempre. O real sendo o que é, ele não carrega com ele nenhuma ideia de justiça, porque a perspectiva de uma justiça equilibrada, equidistante e compensatória é só um delírio humano. Bem, todos esses pensadores que eu citei até aqui são pensadores que falam de Deus como um Deus transcendente ao homem. A partir de agora, a segunda metade da minha aula, eu passo a falar do Deus criado pelo homem. Em outras palavras, desde que o homem existe, aparentemente, ele sentiu necessidade de criar um Deus. E caberia a pergunta, por quê? O primeiro autor que eu trago aqui é um sujeito chamado Feuerbach. Escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Eu estou em 1841. E Feuerbach diz simplesmente: o homem inventou Deus para que transcenda sobre ele. E inventou Deus por quê? Porque precisou inventar. E precisou inventar por quê? Porque a sua vida no mundo material, a única vida que é, o levou a necessitar desta crença. A crença de um justiceiro, a crença de um organizador, a crença de um ordenador, a crença de um relojoeiro, a crença de alguém que está fora e que organiza o que está dentro. Feuerbach deixa muito claro: o homem inventou Deus porque nunca entendeu que a sua existência é exclusivamente consequência dele mesmo e da materialidade que o constitui. E Deus, como tudo que acontece com o homem, é uma consequência estrita das condições materiais em que o homem sempre viveu. Logo depois de Feuerbach, um discípulo, certamente um discípulo que o superou, eu me refiro a Karl Marx. Quando se pensa em Deus, em Marx, surge imediatamente uma frase conhecida de todos: a religião é o ópio do povo. Na perspectiva de Marx também, o homem inventou Deus. O homem inventou Deus e mais do que isso, o homem inventou um culto para Deus. E mais do que isso, o homem inventou comportamentos que indicariam a vontade de Deus. Mais do que isso, o homem inventou comportamentos adequados e inadequados em função da vontade de Deus que ele mesmo inventou. E por que isso? Na perspectiva marxista, tudo o que acontece no mundo, tudo o que é visível, tal como a religião, a moral, Deus, o Estado, a política e a educação, por exemplo, só podem ser explicados por uma matriz material
e social que é a produção de bens materiais. De tal maneira, meus amigos, que são as forças de produção e as relações de produção numa sociedade a causa última do divino. Em outras palavras, eu não posso entender Deus a partir de uma análise estritamente religiosa ou teológica. Eu não posso entender os discursos sobre Deus olhando apenas para os discursos sobre Deus. Eu não posso entender nenhuma doutrina, nenhuma teoria a respeito de Deus olhando apenas para ela. Existe um subterrâneo explicativo. E esse subterrâneo explicativo, que Marx chama de infraestrutura, é a maneira como o homem produz bens materiais na sociedade. A título de exemplo, na sociedade capitalista, o homem produz bens materiais em função de um divisor. A sociedade se divide em dois: proprietários dos meios de produção e não proprietários dos meios de produção. Nesse sentido fica evidente que a compreensão de todos os fenômenos sociais, como o direito, como a moral, como a educação, dependem do entendimento de como os bens materiais são produzidos, ou seja, da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção, burgueses e proletários. E burgueses e proletários se relacionam conflituosamente. E por que se relacionam conflituosamente? Porque tem apetites excludentes. O burguês quer aumentar o seu lucro e o proletário a renda da venda da força de trabalho. Apetites excludentes. Então você percebe que burgueses e proletários se enfrentarão. Burgueses e proletários se enfrentarão numa luta de classe. E Deus é o resultado da luta de classe. Deus é uma consequência, entre outras, da luta de classe. Deus é um Deus burguês. E a religião é o ópio do proletariado. Você dirá, por quê? Ora, porque o burguês, ele ganha sempre a luta contra o proletário, porque ele explora o trabalho do proletário, ele detém as condições materiais de venda da força de trabalho. O proletário só trabalha se ele quiser, como ele quiser, quando ele quiser, onde ele quiser. E o proletário, além de tudo, costuma ser abundante. Assim, se não quiser, tem outro. Curiosamente, o proletário costuma saber se defender quando detém uma competência rara no sistema produtivo. Mas quanto mais rara é a sua competência, menos a sua resistência poderá ser de classe, e mais ela é individual. Portanto, o burguês explora e controla o trabalho do proletário. E, portanto, a luta de classe é uma dominação de classe. E o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, poderíamos imaginar que a burguesia controla o proletariado na porrada, violência física. De fato, a polícia é burguesa, sabemos disso. É só ver quem a polícia para na rua e você perceberá que a polícia é uma polícia de classe. Sabemos que a justiça é classista. É só dar uma chegadinha nos presídios e você perceberá quem é que está lá dentro. Mas a burguesia controla o proletariado não é porque detém a polícia, o governo, o exército, o corpo de bombeiros, etc. Porque não é batendo. O proletário, para cada segundo de revolta, tem anos e anos de submissão, sem revolta. É sinal que o proletário, em grande medida, participa do sistema pacificamente. De uma certa forma, o proletário e o burguês concordam com uma certa ideia de como o mundo deveria funcionar. O proletário e o burguês concordam com uma certa lógica de como a sociedade deve acontecer. O proletário e o burguês controlam mais ou menos sobre o que é certo e o que é errado. O proletário e o burguês concordam sobre a propriedade privada. O proletário e o burguês controlam sobre jornada de trabalho. O proletário e o burguês concordam sobre tanta coisa. E você dirá, como explicar tanta concordância se as discrepâncias materiais são tão abissais? Como explicar tanta concordância diante de tanta discrepância? E naturalmente, a dominação ideológica é a única explicação.
O proletário está convencido de que o burguês tem razão e vice-versa. Em outras palavras, burgueses e proletários parece que flutuam sobre uma mesma matriz ideológica de definição do que é certo e do que é errado. Discordâncias há, mas que nunca colocam em risco a sociedade em questão. Professor, e o que é que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, Deus contribui e muito para que as pessoas suportem a vida que lhes toca. Deus contribui muito para que as pessoas não se insurjam contra as discrepâncias materiais evidentes. Deus contribui muito para que milhares de miseráveis não se revoltem contra 2 ou 3 privilegiados. Deus contribui muito para garantir que é mais provável que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que um rico entre no reino dos céus. Deus contribui muito para que não haja maiores exigências sobre uma repartição mais equidistante dos bens materiais sobre a terra. Portanto, Deus é, junto com o seu culto e as suas instituições, o ópio do povo, uma espécie de anestésico que impede a reivindicação do que obviamente seria reivindicável, isto é, menos privilégios e mais igualdade. Muito bem. A terceira perspectiva do Deus criado pelo homem, além de Feuerbach e Marx, é a de Durkheim. Nós estamos no final do século XIX, passagem do século XIX para o século XX, e Durkheim é o pai fundador da sociologia. E Durkheim vai propor que a religião é um fenômeno social, a religião é um fato social, e, portanto, tem que ser cientificamente estudado. A religião é uma produção do homem, e esta produção do homem tem causas propriamente sociais que merecem um estudo científico. O primeiro grande texto da sociologia das religiões, escrito por Durkheim, um grande livro chamado Formas Elementares da Vida Religiosa. Nesse livro, Formas Elementares da Vida Religiosa, Durkheim, pai fundador da sociologia, eu repito, se esforçará para mostrar que a religião nada mais é do que um trabalho social de classificação das coisas e das ideias, classificação entre sagradas e profanas. Em outras palavras, toda a sociedade sente a necessidade de dividir o mundo em sagrado e profano. E o que é Deus? Deus é uma entre várias componentes daquilo que uma sociedade considera sagrado. Ora, meus amigos, você perguntará, mas o que é o profano? Eu responderei, é o que não é sagrado. E o que é o sagrado? E eu responderei, é o que não é profano. E você dirá, mas essa tautologia é estúpida. Não, ela é explicativa. Em outras palavras, o que é sagrado numa sociedade? É o que uma sociedade define como sendo sagrado. Pode ser um guarda-chuva, pode ser uma vaca, pode ser um pedaço de madeira cortado por outro pedaço de madeira, pode ser a estátua de um antepassado, pode ser um rio, pode ser um monte, pode ser tanta coisa. A história das religiões são prenhes de exemplos. É sagrado o que uma sociedade considera sagrado. E como que você define o sagrado? Como sendo um conjunto de coisas apartado, diferente, excluído e distinto em relação ao profano. A definição de sagrado e profano, portanto, são definições referenciais, como se diz, tal como o norte e o sul. É impossível definir o norte senão a partir do sul. E é impossível definir o sul senão a partir do norte. Assim é o sagrado e o profano. Naturalmente, o trabalho de definição do sagrado e do profano na sociedade é um fato social, é uma produção social que decorre das necessidades de uma sociedade para se organizar. Em outras palavras, perceba, para Durkheim, o fato de Deus sempre ter estado presente
não decorrem necessariamente de necessidades psicológicas de cada um dos homens, mas de uma necessidade social de organização do mundo social. De uma certa maneira, a religião aparece como um enorme elemento legitimador da estrutura social, da organização social. E os fatos são indesmentíveis. Afinal de contas, Deus, poder celeste, e os monarcas, os tiranos, os presidentes, poder terrestre, ao longo de toda a história da humanidade, sempre mantiveram relações privilegiadas. De uma certa maneira, não é possível entender por que uma sociedade se organiza como se organiza, se não levarmos em consideração a sua lógica, o seu mecanismo de produção de sagrado e de profano. De uma certa forma, o culto religioso, na perspectiva sociológica, é uma forma de materialização de condutas que visam reproduzir a crença no sagrado. De uma certa forma, o culto religioso é uma forma didática de reprodução, porque as pessoas morrem e outras nascem, de reprodução numa crença coletiva nas coisas sagradas. E você dirá, mas por quê? Todos acreditam na vaca sagrada. E a resposta é, porque todos acreditam na vaca sagrada. Afinal de contas, quando a crença é coletiva, ela tende a ser galvanizadora. E, portanto, é justamente pelo fato de todos acreditarem num certo sagrado que todos passam a fazê-lo. E, portanto, instala-se uma lógica de reprodução de crenças absolutamente organizada por instituições e cultos. Eu posso te garantir que a proposta de Durkheim é uma das mais fecundas da história das ciências humanas. E, naturalmente, a leitura das formas elementares da vida religiosa, uma das mais recomendadas para você entender o que se entende por Deus nos dias de hoje. No século XX, um discípulo de Durkheim, filósofo francês, o mais brilhante, eu diria, propriamente do século XX, cujo nome é Pierre Bourdieu, e que naturalmente teve como maior ponto alto do seu currículo ter sido meu orientador de doutorado. Bourdieu dirá o seguinte: de fato, o sagrado e o profano são uma construção social. Durkheim tem razão. Mas eu vou melhorar isso. Por quê? Porque nessa construção do sagrado e do profano, não são todos que participam. Ou pelo menos, nem todos participam com a mesma eficácia e contundência. Em outras palavras, explica Bourdieu, a sociedade se especializou de tal maneira que nos dias que correm, a definição do que é e do que não é sagrado é obra de especialistas. De uma certa maneira, especialistas que nem sempre se entendem entre si. E, portanto, não só não são todos que participam da definição do sagrado, como os que participam e têm legitimidade para isso, estão em luta pela definição do sagrado e do profano. Meus amigos, existe uma legitimidade para participar da luta pelo que é sagrado. E o que é legitimidade? Legitimidade é autorização social, chancela social. É um direito socialmente atribuído. A sociedade não dá a todo mundo o direito de se manifestar sobre o que é e o que não é sagrado. Do mesmo jeito que a sociedade não deixa todo mundo falar sobre filosofia, do mesmo jeito que a sociedade não deixa todo mundo ser médico, do mesmo jeito que a sociedade não deixa todo mundo advogar, do mesmo jeito que a sociedade não deixa todo mundo dirigir carro de Fórmula 1, do mesmo jeito que a sociedade não deixa todo mundo jogar futebol em estádio, do mesmo jeito que a sociedade não deixa todo mundo fazer quase tudo, a sociedade também não deixa todo mundo participar da definição do sagrado e do profano. Obra de especialistas. E Bourdieu vai propor, eu peço que anotem, tecnologia de ponta da reflexão sobre Deus. Bourdieu vai propor o conceito de campo religioso. E o que é um campo social? Aprenda para nunca mais esquecer. O que é, por exemplo, o campo jurídico? O que é o campo médico? O que é o campo jornalístico? O que é o campo publicitário?
O que é o campo político? O que é o campo religioso? O que são os campos sociais? O campo é um espaço abstrato de posições e de relações. O campo é um espaço de posições e de relações onde agentes específicos atuam buscando troféus cujo valor é restrito àquele campo, obedecendo regras válidas só para aquele campo, segundo estratégias que só fazem sentido naquele campo, e disputando um capital de notoriedade, de reconhecimento, de prestígio, de glória, também exclusivo daquele campo. Portanto, meus amigos, se Bourdieu diz que existe um campo religioso, ele está dizendo que existe um espaço de agentes sociais, socialmente legitimados para definir o sagrado, socialmente legitimados para falar sobre Deus, socialmente autorizados a lutar pela definição legítima de Deus, e que respeitam regras e que buscam troféus, que implicam um acúmulo de capital propriamente religioso, de notoriedade, prestígio, glória e assim por diante. Naturalmente, dirá Bourdieu, a luta pelos troféus religiosos, a luta pela notoriedade, a luta pelo monopólio da definição do sagrado, ela no campo religioso vem muito travestida de respeito às divindades que elas mesmas fabricam. De uma certa maneira, os postos mais disputados do campo religioso quase sempre são apresentados fora do campo religioso, como resultado de uma concordância que na verdade esconde disputas renhidas e fratricidas. Então, para que entendam a ideia de campo, para que entendam a ideia da relativa autonomia dos campos, talvez, e eu me refiro ao conceito de Pierre Bourdieu, talvez eu pudesse falar do campo acadêmico, campo que eu conheço melhor. Eu acho que os senhores sabem, mas existe um certo número de pessoas que jogam o jogo da academia. E a expressão jogo não é ruim, ela é boa. O que significa jogar o jogo da academia? Disputar troféus acadêmicos. Professor, quais são os troféus acadêmicos? Olha, eu não vou entrar em detalhes, mas eu acho que você, mesmo não jogando o jogo acadêmico, sabe que, por exemplo, ser professor da instituição A vale mais do que ser professor da instituição B. E isso não é uma questão de salário. Muito pelo contrário. Eu acho que você, mesmo não jogando o jogo acadêmico, sabe que, dentre os professores da instituição A, nem todos têm o mesmo capital acadêmico. E que, portanto, existe uma luta pelo reconhecimento, uma luta pela consagração, uma luta por títulos, sabe? Doutor, livre docente, adjunto, titular, catedrático, Deus, etc. Eu acho que você sabe que o campo acadêmico é um espaço de concentração dramática de prestígio. E que para cada Marilena Chauí existem centenas de milhares de professores autorizados apenas a aplaudi-la, quando ela permite. Autorizados a comprar seu livro para ler. E, eventualmente, pedir aos alunos que leiam. Tal como em qualquer campo, os agentes sociais não valem a mesma coisa. E o campo se estrutura de maneira a concentrar cada vez mais o capital na mão de alguns que detêm os troféus do campo. E esses alguns, obviamente, acabam definindo também as regras de funcionamento do campo. As regras que mais lhes interessam para conservar a distribuição de troféus que já se encontra em marcha. Portanto, todo campo tem dominantes conservadores, dominados subversivos e pretendentes, esses que nem entraram ainda. Os pretendentes ao campo acadêmico estão tentando mestrado. Eles não têm a menor ideia do caminho a percorrer. E o que é mais fascinante, rapidamente percebem o valor estritamente simbólico dos troféus em disputa. Eu me lembro que quando eu fui prestar concurso para entrar na USP, eu me empenhei visceralmente, porque dar aula na USP era para mim o troféu.
enquanto eu não desse aula na USP, eu não valeria nada. Não importava se os meus alunos me aplaudiam em Santos, em Sorocaba, em Mogi das Cruzes, em Campinas, e na Moca, e no Ipiranga. Não importava se no meu aniversário me davam um bolo de morango, enchiam bexigas, me elegiam paraninfo, não importava. Dar aula na USP era fundamental. Então, quando abriu o concurso, eu entrei com todas as tripas no concurso. E o meu filho olhava para mim, o meu filho que se viu privado da companhia do pai durante toda a preparação, e diz: quanto você vai ganhar nesse negócio? E eu dizia: quase nada. Mas então por quê? E é claro que fica óbvio que só pode entender o valor do troféu completamente quem disputa o troféu. E só disputa o troféu quem joga aquele jogo. Vale para o campo publicitário, onde os troféus têm mesmo forma de troféu. Vale para o campo jornalístico, vale para o campo econômico e assim por diante. Você percebe então que o campo religioso passa a ser um espaço de iniciados. Um espaço de iniciados, um espaço de autorizados, um espaço daqueles agentes cuja vida é consagrada à luta pela definição do sagrado legítimo naquela sociedade. E naturalmente, como em qualquer campo, não é um espaço de concordâncias, mesmo que aparente ser. É um espaço de luta. É um espaço de luta ferrenha pela definição do que a sociedade deverá entender e não deverá entender por sagrado naquele lugar. Perceba, é sagrado, portanto, aquilo que os agentes socialmente autorizados a definir o sagrado definem como tal. Proposta de Pierre Bourdieu. Naturalmente, a sociologia das religiões é um dos segmentos da sociologia que mais floresceu no século XX. Eu mesmo participei de inúmeras bancas, algumas maravilhosas, de estudos sociológicos sobre a produção do sagrado no mundo. Eu poderia citar algumas bancas que eu participei, uma delas maravilhosa, um estudo sobre o jornal Folha Universal. Um estudo sobre as estratégias editoriais e as políticas editoriais do jornal Folha Universal. Um estudo do conceito de Deus no jornal Folha Universal. E você dirá: mas o conceito de Deus do jornal Folha Universal não tem nada a ver com Deus. Não, se você aceita que Deus é uma produção social e, portanto, Folha Universal é um agente, entre outros, na luta pela definição do divino. De uma certa maneira, a definição legítima de Deus passa pela definição legítima de quem tem poder para definir legitimamente o divino. Meus amigos, a perspectiva sociológica da reflexão sobre Deus é auspiciosa e interessantíssima, mas essa aula tem que chegar ao seu fim. E eu gostaria de trazer aqui duas reflexões estritamente contemporâneas, em outras palavras, do século XXI. Para que não tenhamos ideia de que a reflexão sobre Deus é uma coisa de gente velha. E eu queria trazer, de um lado, aquilo que se convencionou chamar da reflexão sobre Deus no pensamento pós-moderno. E, de outro lado, um exemplo de reflexão filosófica sobre Deus no pensamento contemporâneo, que nada tem de pós-moderno. A primeira reflexão que eu considero muito simpática sobre Deus é a proposta pelo professor Michel Maffezoli, meu amigo, a quem eu tive a oportunidade de traduzir muitas vezes aqui no Brasil e que já me recebeu na França em congressos internacionais muitas vezes, e que escreveu um livro sobre Deus chamado A Parte do Diabo, traduzido pela editora Record. Qual é a ideia central do pensamento de Michel Maffezoli? A sociedade pós-moderna, segundo Maffezoli, é uma sociedade mais tolerante com os apetites do corpo de cada um. Procure me entender. Enquanto a sociedade moderna exigia de você discursos identitários enrijecidos, do tipo: eu sou rotariano, eu sou corintiano, eu sou católico, eu sou... E esses eu sou para sempre, né? Sou casado com Lourdinha Frankenthal Gomes Antão. O próprio sobrenome da mulher já não permitia o divórcio, uma coisa não terminava mais. Trabalho na Nestlé há 255 anos e pego sempre o mesmo caminho. Eu sou aquele... Então, os discursos identitários sempre foram discursos enrijecedores da existência
do homem. E é claro que isso sempre representou um grande problema. Porque, afinal de contas, o nosso corpo é fluxo, é trânsito, os nossos apetites mudam de direção a cada segundo, e você tendo que respeitar tantas referências imutáveis, você acabava percebendo que o teu corpo desmentia o discurso sobre você a cada segundo. O homem moderno, segundo Michel Maffesoli, é um homem desesperado. Como se não bastasse isso, como se não bastasse a rigidez identitária da modernidade clássica, a sociedade moderna tinha a pretensão do risco zero. A ideologia do risco zero consistia em normatizar a vida da maneira mais detalhada possível, lei para tudo, fazendo com que não houvesse o menor risco de você sofrer uma agressão, uma violência, se dar mal, uma injustiça, etc, etc. República de Weimar, o homem absolutamente controlado por uma pretensão estatal garantidora de uma estabilidade e de uma paz consolidada. Ora, essa normatização excessiva, essa gabaritação excessiva da vida moderna, fez com que o homem moderno, ele, de uma certa forma, ele confinasse dentro dele, para usar o termo freudiano, ele recalcasse quase tudo das suas aspirações desejantes, dessas mais cotidianas, mais diárias, mais episódicas e mais contingentes. Uma bunda atraente, por exemplo, deveria ser evitada, porque poderia colocar em risco o matrimônio com Lourdinha, Gomes, Antão, Almeida, Prado, não sei o que. Ou isso ou o cinismo absoluto. Então, a perspectiva de Michel Maffesoli é que o monoteísmo moderno, com seus códigos de conduta opressor, sempre operou na contramão do trânsito dos apetites. E o monoteísmo moderno, que sempre caminhou lado a lado com uma grade de valores indiscutíveis e absolutos, sempre condenou o homem a abafar dentro de si, a amordaçar dentro de si o trânsito libidinal dos seus apetites de forma absolutamente asfixiante. E Michel Maffesoli vai interpretar o nazismo, por exemplo, como uma espécie de retorno do recalcado. O homem não aguenta mais e de repente a panela de pressão explode e a modernidade protagonizou enormes catástrofes por conta dessa sua pretensão castradora em nome do risco zero, da higienização, da moral de todos, da moral kantiana, da moral absoluta, dos valores indiscutíveis, da positivação radical do direito, de leis para tudo, etc, etc, etc. Pois muito bem, o mundo pós-moderno é diferente. E por quê? Não só porque permite que você se defina de maneira mais leve, do tipo, eu tô com Lourdinha, mas não sei não. Se você quiser um outro exemplo, fiquei com 4 ontem. Se quiser mais um pouco, estilo meu filho, beijei 40. Mas o Rogério, filho da empregada, beijou 42. Isso não me entra, velho. Você percebe que o verbo ficar, segundo Michel Maffesoli, verbo próprio do nosso vernáculo, é o mais absolutamente indicativo da pós-modernidade. Não é casar, não é namorar, não é um caso, não é um afeto, é ficar. Por quanto tempo? Pelo tempo que os afetos determinarem. E se os afetos demorarem o espaço de um ósculo bucal, que seja. A sociedade pós-moderna aceita que de tempos em tempos o homem subverta. E por isso Michel Maffesoli, um dos mais brilhantes pensadores do pós-guerra, dirá que o Brasil é um símbolo de uma sociedade equilibrada e pós-moderna. E por quê? Porque autoriza a subversão. Exemplo, o carnaval. Exemplo, as festas religiosas. Exemplo, Salvador. Em outras palavras, é porque o homem pode de vez em quando aloprar, que ele não vai ficar
Em outras palavras, ao invés do nazismo, retorno dramático do recalcado, uma sessão de pimpadas alucinadas a cada 3 meses, e eu já me acalmo. Portanto, no lugar de um Deus com valores absolutos, uma sociedade que tranquiliza a todos, garantindo a parte do diabo, como a sociedade do Brasil, segundo Michel Maffezoli. E quando Maffezoli elogia o Brasil, eu posso lhes garantir, é muito sincero. Eu conheço poucos brasileiros que gostem mais do Brasil do que este cidadão. Um outro exemplo da superioridade da nossa sociedade é a possibilidade da eleição de alguém para presidente da República que diz respeito aos cânones autorizados, acadêmicos e consagrados e monolíticos das condições mais legítimas de exercício da presidência da República. Só uma sociedade que aceita o novo, só uma sociedade que aceita o diferente, só uma sociedade disposta a revolucionar, só uma sociedade como a brasileira poderia protagonizar iniciativa tão assim. Não se trata de elogiar Lula especificamente, porque não é o caso da pessoa Lula, nem do governo Lula. É do que representa a parte do diabo. A segunda proposta pós-moderna é de um fulano também francês chamado Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky também é pós-moderno e, portanto, também concorda com Maffezoli, embora os dois sejam inimigos mortais. Eu também conheço o Lipovetsky, também é meu amigo, também já fui para lá por causa dele, também já traduzi ele aqui. Os dois não sentam na mesma mesa, mas dizem coisas muito parecidas, talvez por isso não sentem na mesma mesa. O que Lipovetsky diz? Que o homem moderno é um homem engessado, um homem cuja conduta sempre foi escravizada por uma ideia enrijecida de si mesmo. O homem pós-moderno, diz Lipovetsky, é um homem que pode fazer sua vida à la carte. Segunda-feira yoga, terça-feira candomblé, quarta-feira curso de filosofia, quinta-feira adultério, sexta-feira voluntariado, sábado sair com a família, domingo futebol com os amigos. E dentro dessa perspectiva, Deus não mais deve e pode ser explicado como uma construção que explica a ordem social. Mas Deus deve ser entendido como um traço distintivo e discriminador da privacidade de cada um. Em outras palavras, a religião e o pertencimento religioso deixaram de ser uma questão pública e passaram a ser uma questão da esfera individual, privada e ensimesmada de cada um. De uma certa forma, assistimos a um estilhaçamento da noção de Deus, em função das necessidades metafísicas de cada um. Deus passou a ser uma questão de consciência privada, muito mais do que uma questão de cultos institucionais, organizadores de grandes coletivos. A última reflexão dessa aula aponta para um livro, talvez o mais recente sobre Deus do mercado filosófico, livro do meu professor de filosofia, André Comte Sponville, chamado O Espírito do Ateísmo. Qual é a ideia central desse livro? A ideia central desse livro, eu peço que façam esse último esforço. A ideia central desse livro, a meu ver, ela é magnífica. Porque Sponville proporá uma diferença, uma ruptura entre o espírito de um lado e a fé do outro lado, que tem consequências magníficas na nossa vida. Qual é a proposta? Eu vou explicar essa proposta a partir de uma história que ele mesmo conta. Ele foi dar uma palestra, acho que em Estrasburgo. Quando terminou a palestra, ele tendo professado o seu ateísmo, um padre veio falar com ele para aplaudi-lo. E para surpresa dele, o padre disse: eu concordo com tudo que você falou.
Sponville vira e diz: mas como você pode concordar se eu disse que sou ateu, que eu não acredito em Deus? E o padre disse: você sabe, no final das contas, isso tem tão pouca importância. A segunda história, eu acrescento a essa, é a história de dois judeus que, conversando até altas horas da noite, concluem que Deus não existe. No dia seguinte, um acorda, procura o outro, não encontra o outro, vai até o jardim e vê o outro fazendo as suas rezas matinais. Ele pergunta: escuta aqui, nós ficamos até as 3 horas da manhã para concluir que Deus não existia, o que é que você está fazendo? E o outro responde: e o que Deus tem a ver com isso? Ora, meus amigos, essas duas histórias são muito interessantes, porque na verdade a proposta de Sponville, com a qual eu comungo amplamente, é de que acreditar ou não acreditar em Deus é um problema complexo demais, mas que, acreditando ou não acreditando em Deus, todos nós compartilhamos certos valores, todos nós pertencemos a uma certa comunidade, todos nós temos uma certa intuição do que é aceitável e do que não é aceitável, todos nós educamos o nosso filho para não roubar, não matar, não violar, não fazer dano ao outro. Todos nós, de uma certa maneira, temos um monte de intuições, consequência de valores que aprendemos, e que são valores absolutamente inscritos nesta tal civilização judaico-cristã, e que podemos perfeitamente ser cristãos e ateus ao mesmo tempo. E mais do que isso, é perfeitamente possível que sejamos absolutamente admiradores das reflexões do Cristo, sem necessariamente ter que tomá-lo como Deus. É perfeitamente possível que sejamos absolutamente fiéis, de fidelidade e não de fé, fiéis aos valores judaico-cristãos, sem ter a menor convicção da existência de um Deus transcendente e criador do mundo a partir do nada. E, portanto, eu gostaria de terminar a minha aula com uma reflexão do Dalai Lama. Um rapaz francês chegou para o Dalai Lama e disse: senhor, eu gostaria de me tornar budista. O que eu preciso para me tornar budista? E o Dalai Lama olhou para o rapaz e disse: mas por que você quer se tornar budista? Na França você tem o cristianismo, e o cristianismo é muito legal. O cristianismo é fascinante. O cristianismo oferecerá a você tantas coisas que permitirão a você uma vida absolutamente digna e valorizada. Por que buscar o budismo? Ora, como interpretar isso? Eu naturalmente vejo muito mal, absolutamente não entra na minha cabeça o Papa Bento XVI diante de um jovem oriental querendo se tornar cristão, e o Papa dizendo: você tem o budismo, é muito legal o budismo. É claro que o budismo é uma religião sem Deus e, portanto, para quem é ateu, é cômodo o budismo. Mas é muito importante que você entenda o que Sponville está tentando ensinar. Afinal de contas, de fato, quando você é fiel a uma comunidade da qual você participa porque nela nasceu e nela está inscrito, querendo ou não, o fato de acreditar ou não acreditar em Deus, de fato, passa a ser uma questão menor, quase que uma questão irrelevante. Ora, eu realmente imagino que nunca mais a filosofia vai propor uma prova da demonstração da existência de Deus aos moldes de Anselmo, Descartes, Leibniz, Tomás de Aquino, Voltaire, etc. Nunca mais. Mas eu estou absolutamente convencido que a filosofia nunca deixará de falar em valores.
A filosofia sempre mostrará que os valores são aprendidos no mundo. A filosofia sempre mostrará que os valores são historicamente construídos. A filosofia sempre mostrará que no lugar de valores absolutos, os valores são dados da cultura e que existem de fato como critérios existenciais. A filosofia sempre perderá muito tempo para mostrar que, querendo nós ou não, precisamos de critérios para viver. Querendo nós ou não, por mais nietzschianos que sejamos, entre 2 ou 3 vidas possíveis, temos que escolher alguma. E algum critério vamos ter que escolher para definir a vida de carne e osso. E evidentemente que isso sempre pressuporá algum tipo de fidelidade com a comunidade a que pertencemos, com a cultura a que pertencemos, com o mundo em que estamos inscritos. Eu tenho a nítida sensação de que talvez, se Deus for entendido por aí, ele se aproximará mais do que está por vir a respeito de reflexão sobre Deus do que tudo o que dissemos para chegar até aqui. A história da ideia de Deus não acaba nessa aula, mas essa aula faz parte da história da ideia de Deus. O homem continuará falando sobre Deus enquanto houver homem. Se há um Deus transcendente e criador, se o Deus é imanente ao universo, se o Deus é o próprio homem, se o Deus é o olho do porco, se o Deus é a inteligência superior que organiza seres a finalidades, se Deus deveria ter impedido Auschwitz ou não, se o mal absoluto coloca em xeque a existência de Deus, tudo isso o homem continuará pensando. Mas o fato é que Deus importa muito, porque o homem vive, e Deus continuará sendo e sempre será uma enorme fonte de critérios para que o homem possa continuar vivendo. De uma certa maneira, Dostoiévski, aqui é a minha frase final, Dostoiévski resumiu tudo. Já que Deus não existe, tudo é permitido. E já que tudo é permitido, a vida não tem sentido. E já que a vida não tem sentido, acaba de se tornar impossível viver. Era o que eu tinha para dizer. Muito obrigado e até a próxima.